Opa, beleza? Esse é o canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos. Vou mostrar, apresentar para vocês os principais clubes de cada estado. Vou mostrar o brasão deles, ok? O símbolo, como queira. Vou abordar poucas coisas. Vou abordar só o nome do time, como ele é chamado, como são chamados seus torcedores, se ele tem mascote, sua fundação. Não vou ligar para a grandeza do time, só vou falar dele em ordem alfabética de cada região. Vou começar pela região norte, em consequência. Vou pegar só os principais times. Só isso. Beleza? Vai! Conheça o escudo dos times de cada estado brasileiro, começando pela região norte do Brasil. Acre. No Acre temos o Campeonato Acreano. Alto Acre Futebol Clube, chamado de Papagaio da Fronteira, torcedor Alto Acreano, mascote super-herói, o Cabex. Fundação 31 de março de 2009. Amax Esporte Clube, chamado de Azulão da Princesinha do Acre ou Estrela, torcedor Amaxense, mascote Estrela do Mar. Fundação 21 de setembro de 2009. Atlético Acreano, chamado de Galo Carijó ou Alves Celeste, torcedor Atleticano Celeste, mascote Galo. Fundação 1º de julho de 1952. Andirá Esporte Clube, chamado de Morcegão ou o clube mais simpático do norte, torcedor andiraense, mascote Morcego. Fundação 1º de novembro de 1964. Galvez Esporte Clube, chamado de Imperador ou time militar, torcedor militar, mascote Gavião. Fundação 2011. Plácido de Castro Futebol Clube, chamado de Tigre de Abunhã ou Tigre da Fronteira, torcedor Placidiano, mascote Tigre. Fundação 3 de novembro de 1979. Rio Branco Futebol Clube, chamado de Estrelão ou Alvirrubro mais querido, torcedor Estrelado ou Rio Branquino, pano branco, mascote Estrela. Fundação 8 de junho de 1909. Associação Desportiva Vasco da Gama, chamado de Bacalhau de Água Doce, torcedor vascaíno, mascote Almirante Português. Fundação 28 de junho de 1952. Amapá, aonde temos o Campeonato Amapaense. Independente Esporte Clube, chamado de Carcará ou Gavião do Norte, mascote Carcará. Fundação 19 de janeiro de 1962. Esporte Clube Macapá, chamado de Leão, Leão da FAB ou Azulão, torcedor macapaense ou azulino, mascote Leão. Fundação 18 de novembro de 1944. Oratório Recreativo Clube, chamado de Orca Demolidora, mascote Orca. Fundação 15 de agosto de 1969. Santana Esporte Clube, chamado de Canarinho Milionário, mascote Canário. Fundação 25 de setembro de 1955. Santos Futebol Clube Macapá, chamado de Peixe de Macapá, mascote Peixe. Fundação 11 de maio de 1973. Sociedade Esportiva e Recreativa São José, chamado de O Mais Querido, o Tricolor do Laguinho, mascote Pitbull. Fundação 26 de agosto de 1946. São Paulo Futebol Clube Macapá, chamado de Tricolor de Macapá, Tricolor do São Lázaro, Tricolor da Zona Norte, mascote Santo Paulo. Fundação 3 de fevereiro de 1988. Trinda Esportivo Clube, chamado de Locomotiva, pentacampeão do Coração da Amazônia, rubro-negro amapaense, mascote Maquinista. Fundação 1º de janeiro de 1957. Ipiranga Clube, chamado de Clube da Torre ou Negro Anil, torcedor ipiranguista, mascote Coruja. Fundação 15 de maio de 1963. Amazonas, Campeonato Amazonense, o tão conhecido Barezão. Nacional Fast Clube, chamado de Tricolor do Boulevard, Rolo Compressor ou Clube Sentado, torcedor Fastiano, mascote Rolo Compressor. Fundação 8 de julho de 1930. Esporte Clube Iranduba, chamado de Alviverde ou Verdão, torcedor irandubense, mascote Hulk. Fundação 18 de janeiro de 2011. Manaus Futebol Clube, chamado de Manaus FC, Verdão da Capital, Gavião do Norte, Clube Esmeralda da Capital, torcedor manauense ou esmeraldino, mascote Gavião do Norte. Fundação 5 de maio de 2013. Nacional Futebol Clube Amazonas, chamado de NASA, Leão da Vila Municipal, Leão do Amazonas, Rei do Amazonas, Clube da Estrela Azul, o maior do Amazonas, INFC.
Torcedor, nacionalino ou azulino. Mascote, águia e leão. Fundação, 13 de janeiro de 1913. Clube Nacional Borbense, chamado Naça de Borba. Torcedor, nacionalino. Mascote, camaleão. Fundação, 1º de janeiro de 1989. Operário Esporte Clube, chamado de Sapão da Terra Preta ou Sapão. Mascote, sapo. Fundação, 10 de junho de 1982. Penarol Atlético Clube, chamado de Leão da Velha Serpa ou Leão Azul. Torcedor, penarolense. Mascote, leão. Fundação, 8 de agosto de 1947. Princesa dos Solimões Esporte Clube, chamado de Tubarão dos Solimões ou Tubarão. Mascote, tubarão. Fundação, 18 de agosto de 1941. Atlético Rio Negro Clube, Amazonas, chamado de Barriga Preta, Galo da Praça da Saudade, Galo Gigante do Norte, Alvinegro Amazonense, Alvinegro, a raça mais forte, Negão, Imortal do Amazonas, Clube líder da cidade. Torcedor, Rio Negrino, Barriga Preta ou Alvinegro. Mascote, Galo. Fundação, 13 de novembro de 1913. São Raimundo Esporte Clube, Manaus, chamado Tufão da Colina, Tufão, Alves Celeste da Colina. Torcedor, São Raimundense, Alves Celeste, Colinense ou Bucheiro. Mascote, Tufão. Fundação, 18 de novembro de 1918. Pará, Campeonato Paraense, o Parazão. Águia de Marabá Futebol Clube, chamado de Águia ou Azulão. Torcedor, Aguiano. Mascote, Águia. Fundação, 22 de janeiro de 1982. Cametá Esporte Clube, chamado de Mapará Elétrico. Mascote, Mapará. Fundação, 28 de junho de 2007. Independente Atlético Clube Tucuruí, chamado de Galo Elétrico. Mascote, Galo. Fundação, 28 de novembro de 1972. Paragominas Futebol Clube, chamado de Jacaré do Norte. Time Verde, Verdão do Norte, Alviverde, Verdão. Mascote, Jacaré. Fundação, 6 de março de 2012. Parauapebas Futebol Clube, chamado de PFC, Trem de Ferro Paraense, Gigante de Aço. Torcedor, Parauapebense. Mascote, Trem de Ferro. Fundação, 24 de junho de 1989. Paysandu Esporte Clube, chamado de Alves Celeste, Clube do Suíço, Papão, Papão da Cruz Azul, Papati do Rio do Norte, Esquadrão de Aço, Papão da Amazônia, Melhor do Norte e Time do Povo. Torcedor, Papão, o Bicolor. Mascote, Lobo. Fundação, 2 de fevereiro de 1914. Clube do Remo, chamado de Leão Azul, Leão de Antônio Baema, Leão da Amazônia, Filho da Glória e do Triunfo, o mais querido, Clube de Periçá. Torcedor, remista, azulino ou fenômeno azul. Mascote, Leão. Fundação, 5 de fevereiro de 1905. São Francisco Futebol Clube, chamado de Azulão do Norte. Leão Santareno, Gigante Tapajós, Leão do Tapajós. Torcedor, azulino. Mascote, Leão. Fundação, 30 de outubro de 1929. São Raimundo Esporte Clube Pará, chamado de Pantera Negra, Alvinegro Santareno, time de guerreiros, maior de Tapajós. Torcedor, Alvinegro ou São Raimundino. Mascote, Pantera. Fundação, 9 de janeiro de 1944. Tapajós Futebol Clube, chamado de Boto da Amazônia. Mascote, Boto. Fundação, 2012. Rondônia, temos o Campeonato Rondoniense. Ariquemas Futebol Clube, chamado de Auriverde do Vale do Javari. Fundação, 23 de outubro de 1996. Sport Clube Remos de Porto Velho, chamado de Aurigrenar da Capital. Torcedor, gemista ou Aurigrenar. Mascote, Urso Polar. Fundação, 15 de novembro de 1991. Guajará Esporte Clube, chamado de Glorioso. Fundação, 31 de agosto de 1952. De Paraná Esporte Clube, chamado de Galo da BR. Mascote, Galo. Fundação, 22 de abril de 1991. Armazém Morumbi Futebol Clube, chamado de Tricolor. Mascote, Macaco. Fundação, 1999. Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube. Fundação, 1º de janeiro de 2011. Rolim de Moura Esporte Clube, chamado de Tigre da Zona da Mata. Mascote, Tigrão. Fundação, 4 de novembro de 2002. Rondoniense Social Clube, chamado de Clube do Povo. Mascote, Periquito. Fundação, 1º de março de 2010. Roraima, temos o Campeonato Roraimense. Atlético Roraima Clube, chamado de Tricolor de Messejana. Mascote, Cartola. Fundação, 1º de outubro de 1944. Baré Esporte Clube, chamado de Colorado da Consolata, Índio da Consolata ou mais querido. Mascote, Índio. Fundação, 23 de outubro de 1946. Náutico Futebol Clube, Boa Vista.
chamado de Clube da Simpatia de Roraima. Alvirrubro, torcedor Alvirrubro, mascote Urubu, fundação 22 de dezembro de 1972. São Raimundo Esporte Clube Roraima, chamado de Mundão, Alviceleste Roraimense. Torcedor Alviceleste, mascote Pássaro Azul, fundação 3 de janeiro de 1963. Tocantins, temos o campeonato tocantinense. Araguaína Futebol e Regata, chamado de Tourão do Norte. O mais amado Tocantins, torcedor taurino, mascote Touro, fundação 28 de fevereiro de 1947. Gurupi Esporte Clube, chamado de Camaleão do Sul, mascote Camaleão, fundação 13 de junho de 1988. Intercap Esporte Clube, chamado de Touro Forte, mascote Touro, fundação 13 de julho de 1992. Interporto Futebol Clube, torcedor portuense, mascote Tigre, fundação 13 de julho de 1990. Palmas Futebol e Regatas, chamado de Tricolor, torcedor palmense, mascote Arara Azul, fundação 31 de janeiro de 1997. Ricanato Futebol Clube, chamado de Rei do Cerrado, fundação 21 de maio de 2012. Tocantinópolis Esporte Clube, chamado de Verdão do Norte, Verdão do Bico, mascote Papagaio, fundação 1º de janeiro de 1989. Tocantins Esporte Clube, ou Tocantins de Miracema, chamado de Terção Maravilha, mascote Jaburu, fundação 10 de março de 1993. Vocês viram? Esse foi o vídeo. Sem falar muita coisa, só para falar o imediato que precisa dizer. Cada time. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Vou levar essa série para todos os estados. Aí depois eu vou ver se eu faço de cada país, aí eu vou ver com os principais países que tem campeonatos bons e vou falar desses times também, beleza? Então, valeu moçada.